Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui no ar, juntos aqui nessa quarta-feira, bacana para os tricolores, depois da vitória sobre o Atlético Paranaense. Tricolores estão até bem mais tranquilos, né? Agora com a posição de 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Não é nada de bom, né, para um time campeão da Libertadores, mas perto do que era a situação bem pouco tempo atrás, tá muito bom, né? Tá um horizonte até bem bacana estar no meio da tabela hoje, com possibilidades até de chegar à Sul-Americana, onde o Fluminense já está nesse momento, está dentro da zona da Sul-Americana, e até mirando possibilidade de pré-Libertadores. Já falei disso num vídeo mais cedo. Pois é, a gente vai mostrar imagens do treino desta quarta-feira. O time já voltou a trabalhar, já voltou a treinar e tem uma novidade boa, pelo menos uma notícia boa em relação a esse treinamento. Vou mostrar já já. Vamos falar também sobre um ranking onde o Fluminense está ali em primeiro lugar, ou último, depende do ângulo que você olhar, mas não é muito boa essa notícia em relação a esse ranking, não. E, finalmente, quase 2 meses depois, foi revelado o motivo pelo qual John Arias não foi vendido para o futebol turco. Você sabe a quem agradecer? Eu vou contar, vem comigo. Tapete Grená para você aqui nesta quarta-feira feliz, tranquila para os tricolores. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like aí que é importantíssimo para mim, tanto o like quanto a inscrição, as duas coisas são de graça e me ajuda demais no meu trabalho, não custa nadinha para você. Muito obrigado, rapaziada. Olha, eu vou começar falando sobre Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fluminense venceu o Santos na Vila Belmiro, lá em Santos, e tá na final. Quer ver os gols? Vou mostrar os 2 gols para você aqui da vitória do Flu por 2-1. 2 gols de pênalti, tá? Olha só. Parou, posicionou, lá vem o Isaac, 33, bateu! Gol! Esse é o Isaac do Sub-17, tá? Se escreve com Q-U-E no fim. É até a grafia diferente daquele Isaac que a gente tá acostumado a ver já no time de cima. Não é acostumado não, mas de vez em quando. Esse é o Isaac do Sub-17, é outro. Isaac abre o placar. O Fluminense pode estar pertinho do gol da classificação. Riquelme pro pé esquerdo, partiu, bateu, gol do Fluminense! Riquelme Felipe! É isso aí, Fluminense então venceu esse segundo jogo por 2-1, tinha empatado o primeiro em 2-2, se classificou para enfrentar o Palmeiras na grande decisão do Brasileiro Sub-17, decisão que acontece a partir do dia 3 de novembro próximo. Portanto, os moleques de Xerém, mais uma vez, chegando ali nas cabeças, nas divisões de base. Precisa aproveitar muito mais esses moleques do que o Fluminense faz hoje em dia no time de cima. Esses 2 aí fizeram os gols. Isaac e Riquelme Felipe, 2 feraças do time Sub-17. Eu espero que eles já sejam alçados direto, né? Passem direto pelo Sub-20. Já vão direto para o profissional para o ano que vem, 2025. É isso que eu quero ver mais no Fluminense, menos daquilo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, de muitos veteranos. E isso aí está retratado aqui nesse levantamento. Olha só, gente. Olha aqui, ó, tá nessa postagem do Cartola Fest BR no Twitter. O CIES Futebol Observatory divulgou estudo sobre os clubes que mais contratam jogadores jovens. Tá? Os que mais contratam jogadores jovens no Brasil. Pelo Brasileirão, Red Bull Bragantino lidera com a média de idade de 22,9. Né, idade 22,9 anos. E na outra ponta, o Fluminense é o lanterna do ranking, ou seja, o primeiro colocado em contratar jogadores mais velhos, ou o último colocado em contratar jogadores jovens. O Fluminense contrata jogadores com média de idade de 28,8 anos, quase 29 anos, é a média de idade dos jogadores contratados pelo Fluminense. É uma média de quase 30 anos, acho até que diminuiu um pouquinho agora recentemente, com contratações de Bernal, por exemplo, de Marquinhos, que foi contratado no começo da temporada, alguns poucos jogadores mais jovens contratados, principalmente durante esse ano de 2023, mas o Fluminense, durante um bom tempo, sobretudo com essa administração do Mário Bittencourt, parecia que usava como critério contratar jogadores que tivessem pelo menos 34 ou 35 anos. Então, figurar nesse ranking aí como o que mais contrata velhos, ou veteranos, se quiser chamar assim,
ou jogadores maduros, não é nada bom. O ideal é o equilíbrio, não é que nenhum jogador mais velho, experiente, tenha valor ou possa agregar, pode, como está agregando agora, por exemplo, o Thiago Silva, como o Fábio, com 44 anos, é um monstro, para mim, melhor goleiro do Brasil no momento, como o Germancano foi muito importante no ano passado, ontem fez o gol decisivo, como o Marcelo chegou a ser importante, sim, para o Fluminense. Enfim, o ideal é a mescla, mas o Fluminense estava exagerando demais, ou tem exagerado demais na contratação de veteranos, e isso não combina com futebol de alto nível em pleno 2024, onde as coisas se tornaram muito físicas dentro do esporte de alto rendimento. Aliás, gente, falar em alto rendimento, altíssimo rendimento, quem é o melhor jogador do Fluminense na temporada? Eu acho que pouca gente vai discordar de ser esse cara aqui, né? John Arias. E por que o John Arias, afinal de contas, né, depois daquela treta lá, que ficou meio chateado, por que ele não foi vendido para o futebol turco, para o Galatasaray? Quase 2 meses depois, o técnico do Galatasaray revela que o Fluminense chegou a fechar o negócio. Estava tudo certo. Mas aí quem vetou? Está aqui, ó. Está na matéria do jornal O Dia. Mano Menezes vetou saída de Arias do Fluminense. Diz site turco. Porque o técnico dos caras lá deu uma entrevista. Ó, o meio atacante John Arias, de 27 anos, é o grande destaque do Fluminense na temporada. Recebeu uma proposta para defender o Galatasaray. E a recusa do tricolor irritou o colombiano, como a gente já sabe, né? Mas, de acordo com informações do site turco 343 Digital, o treinador Mano Menezes teve papel fundamental para a permanência do ídolo tricolor. Mais uma coisinha para vocês agradecerem ao Mano, né? Além dele estar salvando o Fluminense de cair para a segunda divisão. Isso aqui é um trecho da entrevista do Okan Buruk, que é o técnico do Galatasaray. Ele diz o seguinte: Arias era um jogador que queríamos, nos conhecemos até acertamos com o clube dele. No último momento, o Fluminense disse que o treinador não queria liberar e a transferência foi cancelada. Então, isso é o que está dizendo aqui o Okan Buruk, que é o técnico do Galatasaray, revelando, né, que o Arias, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026, e gostaria de ter se transferido, mas que o Arias acabou não se transferindo porque Mano Menezes, na última hora, disse ao presidente que precisava do Arias e que não vendesse de forma nenhuma, porque ele seria crucial para o restante da temporada. Mano, muito obrigado por mais essa aí. Então, graças a Mano Menezes, o Fluminense hoje está se livrando do rebaixamento, graças a ele e a outros, né? Mas o Mano tem papel fundamental, com 30 pontos em 17 jogos, aproveitamento de quase 60% no Brasileirão, e responsável, segundo agora revela o técnico do Galatasaray, pela permanência fundamental apenas, simplesmente, de John Arias. Pois é, podem agradecer, invade lá os perfis do Mano, ou então encontra ele lá na porta do CT e agradece, um por um, façam fila para agradecer o Mano Menezes por mais isso aí. Galera, o time voltou a trabalhar já nessa quarta-feira, depois de vencer o Atlético Paranaense. Tem imagens do treino aqui, que inclusive há uma notícia boa, e a primeira notícia boa é essa aqui, já começou com isso. Tá vendo o Guga aí? Pois é, o Guga ontem não jogou, ou não foi sequer relacionado, não ficou no banco de reservas. Ele estava, na verdade, relacionado sim, mas não ficou nem no banco de reservas, porque assim que o Fluminense divulgou a escalação, divulgou também para os jornalistas a informação de que ele não estava nem no banco porque sentiu um incômodo na coxa. Então o Fluminense ontem não teve Guga por conta desse problema na coxa. Ele não é titular, mas seria uma opção hoje bastante interessante para quando o Samuel Xavier não corresponde, e não tem correspondido via de regra. Ontem participou do gol, mas não chegou a fazer um bom jogo, tirando o lance do gol. Mas o Guga está em condições, porque ele está treinando. A gente está vendo ele aí treinando com bola, já nessa quarta-feira, no dia seguinte. No dia seguinte, a vitória sobre o Atlético. Eu acho que essas fotos, inclusive, ilustram bem que o jogador está se recuperando. Esse cara não queria nem ver mais, mas continua aparecendo. Aí o Gabriel Pires, mais algumas fotos aqui do treinamento. Esse outro também não sei o que está fazendo, Felipe Alves ainda no Fluminense. Claro que no dia seguinte ao jogo, tá vendo aí Renato Augusto, só treinam aqueles que não jogaram pelo menos um tempo inteiro do jogo. Quem jogou menos de 45 minutos ou não entrou em campo, como Marquinhos, esses caras vão para o treinamento. Como você está vendo aí, só jogador que atuou menos de 45 minutos. Você viu ali o Nonato com a máscara. Nonato acho que tem boa chance de ser relacionado para o jogo contra o Vitória, tá bom? Onde o Fluminense não vai ter o Facundo Bernal. Nonato pode ser uma solução, ele pode botar o Martinelli como primeiro homem e o Nonato como segundo volante. Né? Tá vendo aí o Guga disputando bola com o Isaac. Eu queria muito ver o Isaac ser relacionado, né? E ele tem perdido espaço no banco de reservas do Fluminense para jogadores que não são úteis mais, né? Felipe Melo, Renato Augusto,
Terans, que não entra nunca, estava no banco ontem, né, ocupando espaço de jogadores mais jovens. Olha ali o Keno, né, que jogou menos de 45, então ele está no treinamento de hoje. Foi importante o Keno, entrou bem no jogo. Germancano, que jogou também menos de 45 minutos, fez o gol, mas está aí treinando, assim como o Felipe Melo, Ignácio, Felipe novamente. Bernal está fora do jogo, hein, gente? Suspenso. Bernal que não convenceu a ninguém, por enquanto. Vitor Hugo vai ser o substituto dele, olha ele aí fazendo careta. Eu espero que não, tá? Acho que o Vitor Hugo está muito verdinho ainda, não parece um jogador pronto para ocupar o lugar de titular no Fluminense, num jogo difícil como vai ser esse, contra o Vitória, jogando lá em Salvador. Mais algumas imagens, você viu ali novamente o Guga, Ignácio, né, que chegou a entrar no jogo ontem. Essas imagens do treino de... Agora há pouco, né? O Fluminense treinou nessa quarta-feira, depois de vencer o Atlético Paranaense e respirar no Campeonato Brasileiro. Mas realmente, do que a gente viu de fotos aí, a ótima notícia é a presença, além do Cano, né, que está muito mais tranquilo agora, né, com a alma muito mais leve, depois de conseguir esse começo de reação na carreira dele, a gente ter visto o Guga aí, mais uma vez está vendo, eu acho que significando bastante de que ele, se teve um incômodo ontem, não passou de um susto, de um incômodo momentâneo, então Guga vai ser opção para o jogo do próximo sábado, ainda que seja no banco de reservas. Eu acho que o Guga merecia também mais oportunidades, principalmente quando os laterais não estão correspondendo tanto, como é o caso nesse momento, tanto do lateral direito, tanto do Samuel Xavier, quanto do Diogo Barbosa. E, paradoxalmente, a gente é obrigado a dizer, eles não estão jogando bem, mas participaram ambos, até com algum protagonismo, do gol do Fluminense. Diogo Barbosa fez o cruzamento, o Samuel ajeitou de cabeça e o gol saiu. Coisas do futebol, né? Foram importantes, embora não tenham feito boas atuações recentes. Tá bom, gente? É isso, notícias de agora. Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e a gente se vê. Valeu!